Olá, queridos, bem-vindos à segunda aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a supremacia das Escrituras, a inerrante, infalível, inspirada Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Amém? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque nós temos a Tua Palavra dia a dia conosco, Papai. Quantos países não podem ter isso? Quantos países não têm a liberdade de poder meditar na Escritura, de poder ler aonde a gente for, levar onde a gente for? Hoje, Deus, tem sido raridade as pessoas levarem muitas vezes a Bíblia para a igreja, carregam a Bíblia no próprio celular e tudo, mas realmente, Deus, como é bom a gente poder ter a liberdade de ainda usar e manusear a Tua Palavra. Muito obrigado, abençoa meu irmão, a minha irmã nesse dia e nos conduz mesmo em paz, em sabedoria, debaixo do temor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda ensina, corrige e instrui. Olha o versículo de Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3. O nosso slide da revisão. Vimos na aula passada sobre a autoridade da Bíblia, né? A infalibilidade dela. Hoje vamos falar sobre a inspiração, depois vamos falar sobre a inerrância, sobre a estrutura da Bíblia, como é que ela foi feita, como é que ela é formada, para a gente poder depois entender como ler a Bíblia. Sem muita técnica, sem muita regra, sem muita coisa para complicar, mas lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia e lendo. Mais alguns recursos para você poder facilitar essa leitura para você. As limitações humanas, nós somos limitados, amigos. Nós somos limitados, mas as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. O que a torna diferente de todos os outros livros é a transformação causada pelo Espírito Santo no interior do leitor. É isso que me deixa empolgado com a leitura. Muitas vezes você lê um texto várias vezes, durante vários anos, mas de repente Deus às vezes quer falar com você num dia específico sobre aquilo. É como se a letra saltasse aos nossos olhos. É como se realmente aquilo ficasse maior. É como se a voz de Deus falasse vivamente com você. Por quê? Porque é a palavra do próprio Deus. Olha o que Coríntios diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o que Paulo está corroborando, o que ele está confirmando? Que aquilo que ele estava falando vinha de Deus, não dele. Por isso, ter esse tesouro em vaso de barro, a palavra, o Espírito, o próprio Senhor Jesus, como ele sempre fala, e eu mesmo repito, somos templo desse Espírito maravilhoso de Deus. Por isso, somos esse tesouro guardado nos vasos de barro que somos nós. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a única revelação escrita de Deus para a humanidade, que é o que? A Bíblia Sagrada. Às vezes a expressão, assim disse o Senhor, assim e veio a palavra do Senhor até mim, essa expressão mais ou menos com essas outras palavras, ela se repete 3.800 vezes na Bíblia. Olha os homens que falaram isso que nós sabemos, talvez de cor e salteado, tantos outros têm também, onde Deus usaram essa expressão, Moisés, Jeremias, Paulo, João, todos eles são exemplo de como Deus vinha com o poder dele, e eles diziam, assim diz o Senhor. Moisés, por exemplo, no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, várias vezes, o Senhor disse, assim disse o Senhor dos Exércitos. Moisés usava muito essa expressão. Por quê? Porque Deus estava falando com ele, e ele precisava realmente colocar isso para o povo, expor isso para o povo. O que quer dizer a Bíblia ser plenária? Significa dizer que ela é além de total, completa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, especial e única. Nenhum livro ou texto é mais ou menos inspirado do que o outro, e eles não devem ser desprezados. Um é melhor, o outro é mais fácil, nada disso. A inspiração é a mesma. Há uma homogeneidade de Deus, há uma harmonia de Deus fantástica nos escritos da Bíblia. Por isso, não despreze um livro do outro. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não faça isso. Por quê? Porque é palavra de Deus.
A inspiração divina, a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os ao quê? A receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Ou seja, foi o homem que escreveu? Foi. O papel, sim, mas a inspiração veio de Deus. E a coerência, amados, de Gênesis a Apocalipse, a coerência da palavra de Deus me deixa realmente fascinado. Por isso é que eu gosto de ensinar, por isso que eu gosto de meditar, eu gosto de falar da palavra, porque há uma coerência muito grande. Jesus disse que nem o i, nem o tio seriam tirados. Jesus sabia o que estava dizendo. Ele, o próprio verbo vivo, no princípio era o verbo. E o verbo o quê? Ele estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pega a língua portuguesa e olha a importância do verbo na estrutura de uma frase. O verbo determina a frase toda praticamente. E você entende que, sendo o verbo, conhecendo a palavra, sendo a palavra viva de Deus para nós, Jesus Cristo cumpriu o seu papel com perfeição. Amém? A Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, a gramática, o vocabulário e tantas outras coisas. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e às mesmas falhas e pecados. No entanto, foram usados por Deus. Deixe Deus te usar para escrever a sua própria história. Tome essa palavra para você. Deixe que Deus use as coisas que têm acontecido com você para poder escrever a sua história. A Bíblia é cheia de coisas, estilos literários diferentes, narrativas, lá em Samuel, por exemplo, poesias, os salmos, sabedoria nos provérbios, figuras de linguagem. Jesus usou parábolas, enigmas, hipérboles, alegorias, metáforas, símbolos. Eu não tenho tempo para explicar cada uma dessas coisas para você. Aí seria uma aula talvez de português. Mas você entenda que, em termos de gênero literário, a Bíblia é completa para a gente poder usar isso e poder realmente ver a diversidade de Deus. O emprego destes recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas jamais invalida a inspiração divina, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Há pessoas que gostam de uma linguagem mais rebuscada, então elas têm essa linguagem. Outros gostam de uma coisa mais simples, a Bíblia tem também essa linguagem. Outros ficam entre uma coisa e outra, a Bíblia tem essa linguagem, porque Deus quer falar conosco. Independente da nossa cultura, da nossa simplicidade, do nosso estudo, nada disso importa para Deus. O que importa para Ele é que você entenda o que Ele quer falar com você. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo está dizendo sobre isso, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que Paulo está dizendo? Conferindo, batendo uma coisa com a outra, comparando uma coisa com a outra, eram coisas espirituais. E ele escreveu muito bem sobre isso, porque Paulo vivia essa cultura no meio daquele povo e Deus usou ele. Lembra que nós vimos o trimestre todo passado sobre Paulo? Ele saberia o que seria importante ser um instrumento de Deus. Vamos para a conclusão então. O grande desafio de construir uma filosofia verdadeiramente cristã começa de maneira correta, examinando cada parte do componente fornecido pela Bíblia, ou seja, estudando. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, atuando diretamente no processo da salvação e produzindo a fé regeneradora que vem pelo ouvir da palavra. O Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Olha que Paulo fala escrevendo aos Gálatas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém, queridos? Vamos então agora fazer o que fizemos na aula passada e vamos fazer durante todo esse trimestre, orar pelo Brasil. Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu para viver no Brasil, papai. Mas te pedimos, Senhor, fortalece, Deus, a tua igreja, fortalece hoje a minha oração, é para que o Senhor possa fortalecer, Deus amado, as famílias, papai, do Brasil. Deus,
A estrutura familiar precisa viver debaixo, Deus, da Tua palavra, da inerrância da Tua palavra, da direção do Teu Espírito. As famílias desesperadamente precisam, papai, reconhecer que Tu és o nosso Senhor. Faz isso, Senhor. Há esperança para nós. Eu sei que em Ti, papai, há esperança. Eu sei que em Ti há conserto. Eu sei que em Ti há perdão. Por isso nós colocamos as famílias, papai. Oramos na aula passada pelas autoridades e agora oramos pelas famílias, papai, para que o Senhor possa mesmo voltá-las para o Senhor, papai. Que as famílias brasileiras possam entender quem é o Senhor dessa nação. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso, papai, abençoa as famílias com saúde, com alegria, com provisão, Senhor. Deus, as famílias na Bahia, Deus, que perderam tudo ali naquelas enchentes, Senhor, Deus, resgata, restaura, papai, aquilo que foi perdido por eles, mas que eles saibam que o Senhor, Deus, cuida de tudo. Se o Senhor permitiu, se o Senhor está no controle de todas as coisas, nós rendemos graças ao Senhor. Por isso te pedimos, papai, abençoa, Deus, a Bahia e outros qualquer estado, papai, que precisam realmente dessa bênção, dessa direção do Senhor para tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.